Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia do nosso Retiro Quaresmal. Hoje é o 29º dia. Hoje nós vamos falar sobre apegos. Oração para a Quaresma. Pai amado, Pai querido, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra. Curai as nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo, que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Propósito do dia: desapegar de todas as coisas que passam. Ação concreta: desapegar dos excessos de coisas pessoais, roupas, objetos, calçados, etc. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 20º dia do nosso Retiro Quaresmal. O assunto de hoje é algo que nos leva a refletir. Todos nós temos alguns apegos, todos nós temos algumas coisas que gostamos demais, desde que isso seja necessário, desde que isso nos ajude a vivermos com dignidade, a vivermos o nosso cotidiano, não tem mal nenhum ter bens materiais. O bem material ele deve estar a serviço do ser humano para ter uma vida digna. Quando Deus criou a humanidade, Deus cuidou de uma forma tão perfeita de tudo que ele colocou o ser humano para zelar pela criação. Existem alguns exageros que dizem assim: o ser humano não pode matar um cavalo, não pode matar uma galinha, o ser humano não pode matar uma vaca para comer, onde já se viu pobre do animal, quem é o ser humano? Não, a criação ela foi feita para estar a serviço. Entenda bem essa palavra, para ser usada de forma responsável para o ser humano. Não tem problema nenhum matar uma galinha para se alimentar. Não tem problema nenhum matar uma vaca para se alimentar. Por quê? Porque o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus ele ama e amou o ser humano de uma forma tão plena, de uma forma tão perfeita, que Deus ele fez o ser humano muito parecido com os anjos. O ser humano é a maior de todas as criações, por isso a natureza está a serviço do ser humano. Onde começa a entrar o pecado é quando o ser humano usa a natureza a seu bel prazer apenas para se satisfazer, de forma egoísta, não pensa no futuro. Mas não tem problema nenhum você usar a natureza, ela deve ser usada. Os animais eles não têm alma racional, conhecimento, vontade e liberdade. O problema é sempre o exagero ou o apego. Aconteceu uma vez que um jovem muito rico, de uma família milionária, bilionária, ele resolveu ir para o mosteiro. Indo para o mosteiro, ele deixou tudo. Deixou a possibilidade de herança, carros caríssimos que o pai tinha, possibilidade de apartamentos, de fazendas em vários lugares do mundo. Foi um desapego heróico.
Deixou tudo, 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 tudo. De mãos vazias, com a roupa do corpo, foi para o mosteiro. E aquilo foi um choque para a sociedade. Alguns criticaram, alguns falaram que estava maluco, alguns se converteram vendo aquilo. E quando ele chegou no convento, quando ele chegou no mosteiro, devido à sua capacidade intelectual, o monge, também para testá-lo, o monge pediu que ele se tornasse copista do mosteiro. Havia muitos textos antigos, textos escritos praticamente no original do fundador, há muitos séculos atrás. Então foi dito para ele, copie, porque essa versão ela está envelhecendo, essa versão ela vai ser perdida. Pegue o papiro, ou pegue um papel que seja mais resistente e copie exatamente como está no texto original. E ele gostava de fazer aquele trabalho. Primeiro ele fazia com tinta, depois ele começou a usar o lápis. Então ele tinha o lápis, ele tinha o seu pincel, ele tinha um pouco de tinta, e aquilo para ele começou a se tornar um prazer, uma alegria. Ele fazia aquele trabalho de todo o coração. Um dia, um subordinado do monge, uma pessoa que também fazia trabalhos para o mosteiro, precisou de um pincel para também fazer um trabalho para a obra. E aí pediu para ele, mas aquilo foi uma dor tão grande no coração. Ele falou, não, infelizmente eu não posso emprestar porque isso é meu, eu preciso disso, eu não vou te emprestar. E ele tinha mais do que um, tinha 2, 3. E aí o superior, o monge responsável por todos, o prior, percebeu aquilo e ele mesmo pediu, preciso do seu lápis. E aí, como era superior aquilo, ficou no coração, dá, não dá, ele pegou, entregou, mas quase puxando com a outra mão. E como ele tinha reta intenção, o superior depois chamou ele no quarto e disse assim, você deixou carros, deixou fazendas, deixou herança, muitas mulheres gostavam de você, você deixou tudo, deixou as coisas de uma forma heróica. Você está se perdendo por causa de um lápis. Você está se perdendo por causa de um lápis. Vale perder a vida eterna por causa de um apego a um lápis. Querido irmão, querida irmã, tem muitos católicos de missa diária, tem muitos católicos que acompanham inúmeras novenas, tem muitos católicos que são ministros da Eucaristia, estão sempre na igreja, se perdendo às vezes por causa de um sapato, às vezes por causa de um telefone, às vezes por causa de algumas moedas de prata que pode gastar em talvez um salão de beleza. Tem muitas pessoas se perdendo, muitas vezes, por algo material. Você pode ter, você deve ter, você precisa ter, mas agora você vai se avaliar. Isso é algo que você usa ou é algo que te domina? Se existe algo que está lhe dominando, se existe algo que está lhe afastando de Deus, corta. Desculpa o exemplo. Eu não tenho problema nenhum de falar da minha vida, não tenho problema nenhum. Antes de entrar no seminário eu namorei, pensava em casar. Com 19 anos senti vontade de ser padre e aí eu fui deixando as coisas. E antigamente, namorei na década de 90, a última namorada que eu tive foi em 1998, 97. Naquela época era muito comum cartas. Então eu trocava cartas. Jovens, trocava cartas de amizade, cartas que eram mais românticas. E quando eu fui para o seminário eu pensei assim, isso daqui é verídico. Quando eu fui para o seminário eu pensei, e se um dia eu deixo? Quem sabe eu já tenho as minhas amizades fora. Então eu levei aquelas cartas, muitas das cartas como um apego. E eu deixava bem guardada em uma gaveta. Colegas do quarto, ninguém ia saber daquilo. Era um amuleto que eu tinha. Segundo ano de seminário, filosofia, em Brusque, Santa Catarina. Um dia, eu fiz um retiro. O padre Napoleão foi meu diretor espiritual, um santo homem. E naquele retiro ele falava o exemplo de São João da Cruz. São João da Cruz diz que a nossa alma é como um passarinho. Para ela voar e chegar a Deus, ela não pode estar presa a nada. Às vezes ela está presa a um cabo de aço, algo muito difícil de ser rompido. Às vezes está preso a uma linha, que é mais fácil, mas ambos, em inglês a gente fala both of them, ambos, os dois não deixam você subir. Se é algo muito difícil ou se é algo muito fácil, te prende e não deixa você chegar a Deus. E ele falou na pregação. Cheguei no meu quarto com dor no coração, peguei aquelas cartas, fui no bosque, no fundo da casa, bosque da Casa Deon. Quem é de Santa Catarina talvez conheça. Levei, peguei um fósforo, coloquei aquelas cartas juntos, coloquei fogo.
Aquele dia eu comecei a ser padre. Aquele dia eu comecei a ser livre. Livre, livre. 100%. 100% para Deus. Não sou perfeito. A minha vida é uma luta, mas eu não posso perder minha alma por causa de alguns apegos. Querido irmão, querida irmã, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, que o seu apego seja a Deus. Tenha coisas para serem usadas, não para te dominar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz se alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho,